E aí, já que eu citei a questão do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro estão entrando com um recurso, fazendo perícia com relação à saúde dele, mais uma, para atestar e comprovar que ele é merecedor da prisão domiciliar. A gente já falou muito, né? O Collor, por apneia do sono e doenças muito mais leves, está em prisão domiciliar. Fernando Collor de Mello é um ex-presidente do Brasil, que está num processo condenado, que também teve a relatoria do Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro, que tem uma situação de saúde muito mais sensível, por que ele não é merecedor também? Porque estão fazendo tortura com ele, estão fazendo moeda de barganha. Lá no passado, falavam, né? Falavam não, né? A gente sabe como é que a banda toca. Queriam colocar ele para apoiar alguém diferente da família Bolsonaro, para presidente, em 2026. E mesmo diante desse fuzuê todo, eu dei uma declaração que eu faço questão de retornar aqui para comentar com vocês. Quando eu dei essa declaração, fui muito criticado pela direita. Eduardo Bolsonaro muda tom e admite apoiar Tarcísio contra Lula. Após a prisão de Bolsonaro e com articulações dentro do PL, Eduardo deixou de dizer que não aceitaria Tarcísio como candidato à direita. Então, para quem me segue na rede social, fala: pô, Eduardo, você está aí bruto, guerreiro, abriu mão do cargo de deputado, não tem verba de gabinete, não tem carro alugado, não tem nem salário, está com conta bancária no Brasil congelada. Para quê? Para você apoiar o Tarcísio? Eu falei: calma, gente. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você, que é de direita, não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônico ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando Flávio Bolsonaro, eles podem, aí eu não estou falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é lê do engano. Primeiro que a campanha do Flávio está a todo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso, porventura, chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. Porque o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michele, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque se eu botar uma arma na tua cabeça e falar, fala que o céu azul é vermelho, você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento ilegal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente, ouve falar de política dentro de casa. Um cara que está na política, como deputado estadual, tendo sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Tá o quê? 2002, está entrando em 2006. 24 anos de experiência política com o pé dentro de campo. Filho do homem, que é o líder do movimento, que só não será candidato porque realmente, o establishment deu um jeito de colocar ele encarcerado, mesmo sem crime nenhum. Alguém morreu por causa disso? Dá para a gente aceitar que existem grupos dentro da direita? Esclarecer a sua mente para você que fica se perguntando, poxa, mas como é que pode essa pessoa estar aqui com essa outra pessoa? E a esquerda está adorando isso, porque a única chance da direita e da esquerda ganhar a eleição é derrubando Flávio Bolsonaro. A única chance do Lula ser derrotado é o Flávio chegando lá, e Deus quiser chegará. E a campanha dele está tão sólida que nós agora faremos a primeira viagem internacional dele. Nós vamos em vários... Depois que foi anunciada a sua candidatura. Nós vamos ali nos países do Oriente Médio. E aí eu volto aqui para a pauta do... O que faltou aqui? Uma imagem melhor. Mas nós vamos aos países do Oriente Médio. Vamos passar por Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Israel,
para já levar um Flávio Bolsonaro, não candidato propriamente dito, mas para fazer aquilo que eu sempre fiz, que é a diplomacia legislativa, se apresentar, eu sou um cara de direita, eu sou conservador, estou num país importante, a segunda maior democracia do Ocidente, top 10 economia do mundo, nosso grupo está crescendo, o que a gente pode fazer junto? O que a gente pode cooperar? Onde é que as nossas economias se complementam? O que você está disposto a produzir do melhor do seu país que você pode trocar com a gente? Transferência de tecnologia, aumento das questões comerciais. Porque no tempo do Jair Bolsonaro, o comércio com o mundo árabe aumentou. Eu lembro de ser na metade do governo dele, 26%. Mas dá para fazer ainda muito mais. E é ideal que um país diversifique o seu comércio para não ficar na mão de um só país. Se a maioria da soja do Brasil é exportada para um só país, isso pode gerar um problema, porque se esse país entra na crise econômica e não consegue comprar nossa soja, e aí, como é que fica o nosso produtor de soja? Será que não é bom você diversificar o plantel de países consumidores? É claro que é. Será que esses países, que normalmente são ricos em petróleo, onde tem petróleo tem gás, onde tem petróleo e gás existe produção de fertilizante? O Catar, o Emirados Árabes, o próprio Bahrein tem, né? Bahrein tem a GPIC, a ADNOC tem acho que a Fertiglobe. Todos esses países, o Catar também tem a sua, todos os países têm plantas de fertilizantes pelo mundo. O Catar, se não me engano, está construindo uma gigantesca aqui nos Estados Unidos. Israel é um país que, devido à sua condição geopolítica, sempre está aberto a fazer transferência de tecnologia. Os caras deram um show agora nesse contra-ataque contra o Irã, que primeiro bombardeou Israel, e Israel revidou depois, um pouco mais adiante. E também, né, tinha que acabar com o programa nuclear iraniano, porque os iranianos, diferente de todos os países do mundo, querem ser uma potência nuclear, e eles não estão nem aí se morrer. Se eles jogarem a bomba nuclear e acabar com o mundo inteiro, eles vão achar que vão chegar no céu e ter 70 virgens lá. É por isso que é importante que um país como esse, na mão dos ayatollahs, que são os líderes xiitas, não tenha uma bomba nuclear. Israel entrou no território dos caras, bombardeou a base nuclear, teve apoio dos Estados Unidos, deu um show, 0 mortos do lado do exército, dos militares americanos e israelenses. Vive no meio do deserto, alta tecnologia de dessalinização de água, alta tecnologia com relação a meios de comunicação. Vocês viram, eles explodiram pagers dos inimigos deles. Uma operação que levou anos, algo que a inteligência do mundo inteiro até hoje está comentando. Dá ou não dá para você somar com essas pessoas? Imagina você botar essa potência tecnológica para combater o crime organizado no Brasil. Que maravilha, hein? Mas é o crime organizado, né? Esses deturpados mentais que acham que nós de direita somos mais perigosos do que traficantes de droga e chefes do crime organizado. Com o Flávio Bolsonaro, a gente vai ter essa possibilidade. Porque o Lula não tem, porque o Lula apoia o Hamas. Então tem muita coisa aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo para falar de Israel e depois de cada país desses, né? Emirados Árabes, Bahrein, Catar. Poderíamos até ir a outros países, mas ficaria uma viagem muito extensa. Flávio Bolsonaro irá, no decorrer da sua campanha, em outros países também, oportunidade para se aproximar da comunidade brasileira, que é gigantesca, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Boston, Nova York, Flórida são as maiores comunidades brasileiras fora do Brasil. Grande comunidade em Portugal também, onde a gente está na torcida lá para o André Ventura ganhar dia 8 de fevereiro. Mas até lá vai ter um trabalho árduo, muita máscara vai cair até lá. Mas isso é bom para amadurecer politicamente as pessoas, porque é importante você se inteirar da política, conhecer como é que a banda toca, que aí você para de ter dúvida e você consegue concentrar a sua ação no direcionamento correto, para atingir o resultado correto. Otimiza o seu tempo e a sua energia. Bem, eu acho que eu já falei demais. Esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Tenho me mantido aqui em vários temas, de certa maneira, até quieto, porque eu estou dando chance para que as pessoas entendam que é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um desejo, não é uma opção. É o único capaz de detonar com Lula, de acabar, de virar a página do socialismo no Brasil. Essa página que o André Ventura quer virar em Portugal,